Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez, mais uma edição do nosso podcast Pretoteca, nessa próxima semana aí que você tem para acompanhar esse e os episódios anteriores também. E sempre comigo aqui, a minha parceira, como eu sempre digo, vou repetir, meu braço direito, esquerdo, a minha cabeça, Milena Teixeira. Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do Pretoteca. A gente está agora no YouTube, em todos os tocadores, então vocês não têm desculpa para não ver, não assistir a gente. Ainda mais essas belezas aqui, né? Tem que Como ver, ela gente. sempre diz, Como eu gente. sempre digo. Pessoas bonitas têm que aparecer. Ela É. brigou pra gente entrar no YouTube. Estamos aqui porque, Pois segundo é, ela, pois é, porque Deus escolhe os prediletos, estamos aqui. bom, gente, o nosso tema de hoje é um assunto que está presente nas nossas vidas desde sempre. A gente vem estudando bastante e trabalhando para conversar sobre esse assunto aqui, trazer ele aqui para o Pretoteca. Hoje a gente está falando de humor, né, Milena? Pois é humor. Afinal, a gente nunca pode perder o humor, né? A gente está aqui, está passando por tudo, mas o humor é super importante. E a gente já queria falar desse assunto há muito tempo aqui. Falar de pessoas pretas que estão fazendo humor e que sempre Exatamente. fizeram é super importante também. Exatamente. É um humor que sempre teve presente na nossa vida, né? Desde os shows americanos, né? Todo mundo odeia o Chris. Meu Deus, me fugiu o nome do Will Smith. Maluco no Pedaço, né? Sim, Isso, cara. os shows Sim. americanos e os nacionais, né? Que foram muito presentes nas nossas vidas. Sai de Baixo, Cacete Planeta. E por falar em Cacete Planeta, a gente tem dois nomes de peso aqui hoje, de duas gerações do humor nacional, né? Primeiro que a ser apresentado, eu já dei um spoiler aqui para vocês. Ele se chama oficialmente Hélio Antônio do Couto Filho, ator, redator, escritor, roteirista, apresentador, claro, humorista, e que está na nossa vida, né? A minha memória afetiva, a minha infância não existe sem vê-lo na televisão. Seja muito bem-vindo, Hélio de la Penha. Oi, tudo bem, minha Ah, gente? Prazer estar falando com vocês. Tudo bem, Cíntia, Milena, tudo Darley? bem? Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer ter você Legal. aqui. E tem mais gente aqui, Tem né? Tá mais gente. quietinho, mas ele Tá não é quietinho assim, quietinho, ele não não. é quietinho assim, não. Tô E aí, aqui, tô esperando. e a gente que fazer né, falar com uma pessoa que está aí há muito tempo fazendo um trabalho super respeitado, que é o Hélio. Mas a gente queria também trazer alguém dessa nova geração, né, que trabalha com a internet, que está na internet, tá ali nos palcos também, que é o Danley, que ele é baiano, ele tem só 25 anos, gente. Ele é super jovem, enfim, já vai falar que eu acho todo mundo jovem, mas ele é muito jovem mesmo, e já está fazendo aí, trabalhando aí, fazendo vários trabalhos interessantes, né, Dan? Fale com a gente. 5 anos de idade. De Daqui a sonho, pouco sangue, América do Sul, já diria de Belchior. correria, de muita correria em Salvador pra vir pra cá e fazer dar certo o stand-up, a comédia. Que eu comecei muito por causa do Cacete Planeta, que é referência pra mim, sempre foi, e, tipo, é uma honra pra mim estar aqui hoje com você, Hélio, com vocês meninas, e coisa fina. É muito emocionante ter o Hélio aqui com a Muito gente, emocionante. né? Demais. E a gente tá trazendo, como a Milena anunciou, né? São duas gerações de homens negros fazendo humor por muitos anos. Eu peço até que o Hélio me corrija, vocês, né, me corrijam. O Hélio foi o único homem que eu vi, né, assim, contemporâneo meu fazendo humor. Claro que eu me lembro do Mussum, antes tinha tinha o Macalé, né? Mas assim, um homem que ficou por tanto tempo ali presente na minha vida, que era assunto no dia seguinte na escola, porque todo mundo acompanhava o Cacete Planeta, e agora a gente tem uma outra geração. Eu queria que os dois fizessem um pouco, né, a percepção de mais de 20 anos, assim, de abismo, né, entre uma geração e outra. O que que mudou de quando o Hélio fazia humor para o que o Danley faz agora de humor? Se o Hélio Então, quiser vou começar começar. eu. Porque o Darley não tem condição de falar de 20 anos atrás. Ele tinha... Nossa, né? Olha, realmente, eu tive poucas referências de comediantes pretos atuando, né? Posso contar no dedo das mãos. Eu assisti assim quando era garoto, assisti o Grande Otelo já fazendo reprises de filmes na televisão, do seu tempo da chanchada, e depois ele fazendo participação em programas de humor do Chico Anísio, né? Escolinha do Professor Raimundo e tal, Balança Mas Não Cai, se eu não me engano, programas bem antigos. Depois eu posso dizer que eu vi o Tião Macalé, eu vi o Mussum,
vi Lafon e vi Marina Miranda, assim, não me lembro de mais do que isso, sabe? De pessoas que estavam realmente em destaque, né? E desses todos, o Mussum para mim foi uma grande referência porque ele me acompanhou a minha infância bastante. Eu gostava demais dos Trapalhões e ele era aquela figura engraçadíssima e o comediante preto que eu tinha assim como referência, né? E mas tinha a minha relação com o humor, ela era diferente de todos esses, porque eles eram grandes comediantes, grandes performers, vamos dizer assim, mas eu fui o único que tive a oportunidade de estar na frente das câmeras e por trás das câmeras. Eu também era redator, eu também criava o conteúdo que a gente apresentava. Não só o meu conteúdo, mas fazia parte da equipe de redação que criava o programa Cacete Planeta Urgente. Quer dizer, o que eu fazia não era produzido só por mim, e tudo que os outros faziam também tinha a minha mão, né? Era uma redação coletiva, tanto que muitas vezes a gente não sabia exatamente quem ia fazer que papel. Mas esse protagonismo foi uma situação absolutamente inédita. Eu era um dos autores do programa, eu era um dos sócios da marca do programa, enfim, eu era um dos criadores do Cacete Planeta. Enquanto que os outros comediantes que a gente viu, eles tiveram boas participações marcantes, mas eles não tinham essa autoridade em relação ao produto que eles produziam, né? Acho que essa nova geração que está surgindo agora, e tem muito comediante preto na linha, na onda do stand-up, nos canais do YouTube e tal. E isso é muito função do desenvolvimento das redes sociais, né? Então, as redes sociais, elas democratizaram bastante a participação das pessoas na mídia, né? E dessa forma, os comediantes pretos passaram a ter mais espaço para colocar o seu trabalho à nossa disposição. Pode falar agora, Dan. Eu acho que é isso mesmo aí, né? Tipo, a internet ela veio para poder te dar muita liberdade para você criar um conteúdo, para você não precisar, tipo, passar pela mão de muita gente, sabe? Você ser o seu roteirista, você que coloca a cara ali se você quiser também. Eu acho que a facilidade de hoje é isso. É a internet te dando assim, você pode colocar esse material aqui. É muito do público, a cobrança é muito do público, de você fazer um determinado material, o pessoal não gostar, e você ficar com aquele receio, tipo assim, pô, será que é isso mesmo? A internet, ela te traz Esse retorno. esse retorno, sabe? Sim. E, tipo, o stand-up, ele é muito isso também, que o stand-up é o retorno imediato. É você ali no palco, fazendo ali o seu texto, o que você trouxe pra galera, e aí se o pessoal vai comprar ou não. Aí depende muito de você ali, né? Entendi. Essa questão, né? É uma forma diferente de produzir o conteúdo. Sim. Hoje, como é que você produz o seu conteúdo? Tem uma coisa que está em alta e aí você... Não sei, como é? Você Hoje, pensa... basicamente, eu não penso em trabalhar muito nos temas atuais. Trabalho, sim, no stand-up. Mas nos vídeos, não. Eu faço mais o que eu gosto mesmo, que é engraçado, e a galera gosta e tá na internet. E é aí isso vai gerando visualização. Vai gerando visualização e a gente vai conseguindo atrair mais pessoas. Eu não sou uma pessoa com 2 milhões de seguidores no Instagram, né? Mas estamos tentando, estamos na Tudo tem o processo, né? Tudo tem o processo, caminho. claro. no tempo certo. Agora, eu comentei aqui inicialmente, né, sobre as mudanças, né, de um processo de criação para o outro, né? O Hélio vem de um momento onde que tinha todo esse processo, né? O caminho da televisão era algo feito no cantinho com 7 pessoas, né? Uma redação, pensando, passando por muita gente. Tinha ainda de passar pela TV pra gente reagir e comentar no dia seguinte, né? No seu caso, é aquilo ali, assim, rápido, em cima do Tudo muito palco. instantâneo. E você ali como humorista protagonista, né? Que a gente fala muito, é uma cobrança muito grande da necessidade de ter pretos, né? Pensando as ideias também, que é algo que o Hélio já fazia de uma forma disruptiva lá atrás. Mas uma coisa que mudou muito, que eu percebo enquanto público, é a questão do politicamente correto, né, Hélio?
perguntas não, piadas que se faziam no seu tempo, né, que eu cresci vendo, cresci ouvindo, são completamente inimagináveis nos dias de hoje. Eu imagino até num show de humor, né, antigamente, ou nas piadas que se fazia, pensando no Mussum, nos Trapalhões, eram às vezes piadas autodepreciativas, né? O cara já entrava no palco, já começava falando mal de si mesmo. Ah, eu sou preto, eu sou gordo, eu sou careca. Sim. E aí hoje é o tipo de coisa que não passa. Você não pode fazer uma piada com quem tá na sua plateia porque a pessoa é gorda, ela é preta ou ela é careca, né? Então muda muito, né? Desde o seu tempo pro tempo do Danley, né, Hélio? Tem uma mudança aí, mas tem alguns detalhes aí que eu queria discutir com você, que, por Por exemplo, favor. o stand-up trabalha muito no humor autodepreciativo, né? Sim. Então, a questão mais que se coloca é a questão do lugar de fala, né? Então, se eu tenho autoridade para fazer uma piada sobre preto, assim como o Darley, entendeu? Não tenho autoridade, não tenho lugar de fala para fazer uma piada sobre judeu ou sobre gordo, né? Ou sobre lésbica, entende? Aí acabam se tornando campos minados, assim, campos delicados, né? Você tem que tomar bastante cuidado para fazer esse tipo de piada. Mas quando você está fazendo alguma piada que diz respeito a você mesmo, eu acho que você ainda tem essa liberdade. E assim, o que acontece também, hoje chama muita atenção a mudança que o politicamente correto acabou gerando, né? Mas a verdade é que em toda geração você tem piadas que foram deixadas de lado, piadas que eram feitas no passado e que naquele momento não são mais feitas, entendeu? Hoje, por acaso, tem essa questão do politicamente correto que parece mais assim um index, né? Que pô, você não pode fazer esse tipo de piada. Mas, assim, de uma forma geral, de geração em geração, piadas do tempo anterior, elas são deixadas de lado, simplesmente porque elas não produzem mais gargalhada, as pessoas não riem mais daquilo, entendeu? Então, se hoje você tem como absolutamente natural na sociedade um casal gay, entendeu? Fazer uma piada que a graça está no fato de um homem estar namorando um outro homem, isso perdeu o punch, né? Entendeu? Coisa que quando eu era garoto, quando, enfim, estava até no cacete e tudo mais, isso ainda era um tabu, sabe? Porra, poucos casais saíam do armário. Então, aquele assunto, como era um assunto proibido, ele acabava se tornando um assunto, uma matéria-prima para se fazer humor, entende? Então, à medida que você vai derrubando tabus, alguns assuntos se tornam tão corriqueiros que as pessoas deixam de rir daquilo, entende? E aí o comediante naturalmente deixa de apresentar aquela piada, né? Porque interessa ao comediante que a plateia ria. Assim, você quando pensa na produção dos seus conteúdos hoje, você tem essa questão? Você pensa no cancelamento, que é essa palavra que a gente usa tanto? Assim, a comédia acho que ela amadureceu. Os comediantes, alguns, amadureceram também com isso. Essa questão do politicamente correto, ela trouxe... Como é que eu vou dizer? Ela trouxe coisas pra gente que, tipo assim, hoje em dia a gente pensa bastante no que vai falar no palco, porque tem a questão do cancelamento e tem coisas que já não são mais aceitas mesmo. Não tem como você fazer mais aquilo. Mas eu acho que a partir dessa questão, as pessoas querem ver também a graça, sacou? Eu não acho que você deva fazer piada com gordo, piada com lésbica, não é nada disso. Mas, assim, causa um bloqueio no comediante, na minha visão. Ele não deve falar sobre aquilo e sobre tudo. Eu acho que você consegue fazer piada com diversos assuntos, claro. Mas tem assunto que já não cabe mais, né? Tem coisa que a gente faz pensando assim, não vai ser legal. Não vai ser É legal. melhor evitar dor de cabeça, é melhor a gente ficar quietinho, assim. A gente hoje, né, tem essa exigência do pensar. Sim, não pensei antes de falar, por favor, pense. É necessário pensar antes de falar. Certas coisas não podem passar mais. Milena ia Aí, fazer falando um desse comentário. gancho aí do politicamente correto, a gente teve um episódio aí, né, no último Oscar, com a questão do Will Smith e o Chris Rock, né? A gente teve essa questão aí, e eu escutei o assunto
Hélio, o podcast que você falou sobre essa questão em relação a... que esse caso reforçou uma ideia estereotipada, né, de associar o homem negro, de homens negros e a violência. Eu acho que naquele período o Will Smith ele nem tinha sido penalizado ainda, né, porque ele foi punido agora, ele vai ficar 10 anos sem participar do... Muito agressiva nessa Foi pena. uma punição super agressiva, enfim, e tem um monte de gente falando um monte de coisa. Quando o Chris Rock ele brincou com uma questão que é muito séria para a mulher negra, que é o cabelo. O cabelo é muito sério para mim. O cabelo é muito sério para você, Claro, né, e no Cintia? caso dela ali era uma questão de saúde, De né? saúde. Hoje, vem dessas punições, Hélio, você continua com essa opinião de que o Will Smith ele foi visto como um homem negro violento, que homens negros são vistos assim como, enfim, né? Animalizados, vistos como pessoas violentas? Eu acho que nessa história toda, as pessoas acabam vendo apenas uma possibilidade de reação do Will Smith, que era se levantar lá e dar uma porrada no cara. Eu acho que existiam várias outras possibilidades dele reagir e até sair melhor na foto, nessa história toda, entende? Se ele levantasse, fosse lá, pegasse o microfone do Chris Rock e respondesse verbalmente, eu acho que ele desmoralizaria o Chris Rock, entendeu? E sairia por cima nesse episódio. Agora, eu acho muito desproporcional você responder com violência física uma piada verbal, seja ela qual for, entende? Essa é a minha opinião, porque eu acho isso muito perigoso e isso, inclusive, acaba chancelando determinadas atitudes que, como são radicais, as pessoas, porra, tendem a rejeitar. Mas aqui, se você tem um terrorista islâmico que entra numa redação e metralha os humoristas porque eles falaram de Maomé, sabe? Maomé também é um assunto muito, muito delicado para o muçulmano. Mas ninguém ali matou ninguém com a piada, sabe? Então eu acho que é uma reação desproporcional à ação, entende? Muito desproporcional. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Eu acho que você tem formas de reagir, formas de rejeitar, formas de criticar, sem que você tenha que partir para a violência física, entendeu? E eu, de fato, acho muito ruim quando dois homens pretos num evento mundial, sabe, tem que resolver a coisa na base da força física. É isso, Hélio. Eu acho bem complicado essa questão, porque, tipo assim, isso dá margem para o comediante estar no palco. E aí que eu acho que comédia é teste. O comediante estar no palco e fazer uma piada que sou infeliz naquele momento, e a pessoa partir para agressão, sacou? Tipo, qualquer pessoa no palco, a pessoa vir e agredir. Isso é muito ruim. É tipo assim, é você estar trabalhando com outra coisa. Vamos supor que você seja um motorista de ônibus. Você fez uma curva errada. O cara, pô, como é que você faz isso e tal? E levantar para te agredir. Eu acho que Ou até não um jornalista cabe isso, fazendo uma pergunta, porque às vezes a gente faz... precedentes, É nossa né? obrigação, né? Jornalista faz um monte... A gente faz perguntas que... às vezes, São incômodas, né? Jornalismo é para incomodar, é né? para incomodar. Jornalismo é para incomodar. Se não estiver incomodando... Aí, vocês citaram algumas situações. O jornalismo, volta e meia tivemos casos de jornalistas agredidos por conta de uma pergunta, não é verdade? Sim, claro. E essa situação do comediante ser agredido no palco, o Danley, sabia que já existiu isso? Isso já aconteceu? Isso aconteceu em São Paulo, aqui, sabe? Um comediante gordo, que é o Ben Ludmer. sim, Depois dar uma pesquisada, Ben Ludmer, ele estava no palco, ele é gordo, ele estava fazendo piada sobre gordo, ou seja, era uma piada autorreferente. E aí um espectador gordo não gostou da piada, se levantou, foi lá e deu um soco nele no palco, Meu Deus. entendeu? Então, quer dizer, esse tipo de situação, a gente não pode aprovar esse tipo de atitude. Sem Sim, dúvida. sim, sem dúvida, com certeza. Agora eu queria que a gente falasse de uma questão, né, que levou um pouco de tempo para que o Hélio se colocasse numa certa posição, né? E eu quero a sua opinião também.
na questão de se entender como homem negro, né? Até eu também, que sou mais velha que você, essa virada veio um pouco depois, que muitas vezes, por exemplo, a Milena já se reconhece dessa forma há bastante tempo. O Hélio teve essa virada há um tempo até mais recente, né? O Hélio tá com 62 anos, me corrija se você tiver feito aniversário nesse meio do caminho. Acho que não, né? Que você faz agora outubro, se eu não me engano, Hélio, agosto? Confundi agora. Sim. Julho, nenhum dos É em dois, junho. gente. Mas pronto, não fez ainda. Tá com 62. E eu queria que a gente trouxesse um pouco assim a questão do sentimento de se entender como negro e também o racismo, né? Começando com ele, você acha que assim você foi de certa forma a sua projeção, né, dentro da maior emissora do país acabou te blindando de certas formas do entendimento do que era ser negro naquele ambiente de maioria branca, né? Do entendimento do racismo em si. Não que ele não existisse, mas de você se entender como homem negro. Eu queria depois a opinião do Hélio também, né? Do Hélio não, do Danley, de estar nesse lugar de humorista negro agora, né? Com esse gap geracional que tem entre ambos. Eu acho que essa questão, no meu caso, ela vem de antes, entende? Eu acho que dentro de casa mesmo não havia uma discussão sobre a questão racial, sabe? Então isso dificultava muito que eu criasse a minha autoidentificação. E havia uma baixa autoestima muito grande da pessoa preta que, enfim, que se sentia inferiorizada e acabava não tendo como discutir isso, não tinha como conversar sobre isso, ficava uma coisa meio contida, sabe? E eu acho que assim a formação que eu recebi era muito mais no sentido de você tentar se adaptar ao mundo das oportunidades que era, de uma forma geral, conduzido pelas pessoas brancas, né? E você tentar se infiltrar naquele mundo e engolir determinados sapos e seguir em frente para ver se você conseguia um espaço. Recentemente, toda essa discussão da questão racial ela ficou mais presente e as pessoas discutiam isso não só em casa, como com os amigos e tudo mais. Então, isso facilitou a pessoa se reconhecer como negra e levantar essa discussão enfim, e apontar, inclusive, traços de racismo, às vezes até sutis, né? Que hoje você detecta até na forma de falar, na forma de se dirigir a uma pessoa preta e tudo mais, né? Então, eu acho que era uma questão que não dá para você restringir a uma emissora ou a um determinado meio. Era algo que a sociedade via dessa forma e que, enfim, felizmente vamos evoluindo, sabe? À medida que a gente vai se afastando do período da escravidão, você vai mudando a forma dos negros serem vistos, né? Então, vamos lembrar que tudo começou quando nós éramos apenas mercadorias, entendeu? Então, o primeiro passo foi o reconhecimento de uma cidadania que ainda não é reconhecida por todos e nem todo mundo tem o direito de se sentir um cidadão. E aí essa questão, inclusive, quando ela está associada a uma questão econômica, e esse peso aumenta mais, né? Ou seja, as pessoas pretas, pobres, elas têm mais dificuldade de serem reconhecidas enquanto cidadãs do que uma pessoa preta com alguma situação social confortável. Passa a bola para Danley agora. Em casa era muito assim, né? A gente não tinha essa conversa sobre questão racial. A gente passava várias dificuldades. Era muita questão envolvida para poder pensar nisso, ter essa conversa dentro de casa. Mas na rua a gente passava várias coisas assim. Várias questões de você entrar no mercado e o cara te olhar diferente. Você ficar tipo assim, comigo. Tipo, eu nunca... A gente teve essa conversa há pouco tempo atrás, que 2 anos atrás, na casa de um amigo meu, que eu sempre me denominei como pardo. E aí a gente teve essa conversa, sabe? Esse debate. Que foi uma coisa que eu falei assim, então as coisas aconteciam dessa forma. É dessa forma que a gente é visto, sacou?
Isso machuca porque você acha que você não tem espaço para você. Você não vai conseguir, você vai ficar ali travado dentro daquele sistema, sabe? O Baco, esse do blues, nesse disco, ele fala muito sobre racismo, como o racismo veio cedo nele, né? Chegou cedo, por exemplo. Baco é de Salvador. Salvador é o segundo lugar mais preto fora do continente africano. O que mais tem? Tem muito preto em Salvador. Mas em como ele cresceu em um ambiente de classe média e em como ele passou a ser visto. Negros são desumanizados, né? Como as pessoas tinham medo dele. Né? As pessoas têm medo de homens negros. Sim. E ele começou a ver isso muito cedo. Porque o Baco é retinto mesmo. Em Salvador, como tem muitos negros, quem tem a pele mais clara, essa questão do colorismo, a gente sabe que a gente é preto. Né? Infelizmente, algumas questões nos dizem, olha, você... Em casa, meu pai sempre me disse que eu era preta, mas algumas questões na rua te colocam. Perceber muito mais, né? A gente percebe que você é negro. Eu percebi na faculdade. Eu percebi quando eu fui para a Universidade Federal da Bahia, que eu era preta. E... O Baco fala muito disso, de como ele sentiu esse racismo cedo e na rua, né? Criança, as pessoas tinham medo dele. Claro. Enfim, E você sentia muito isso também, Hélio, assim, na forma, né, de trabalho ali dentro, até nas piadas, né, que viam com seus companheiros de trabalho, ou não só isso, né, em situações externas, a parada policial, enfim, né, principalmente os homens estão muito expostos a essas... Violências. Exatamente, essas violências. Eu, assim, como eu sou um comediante, eu me sinto assim menos. Eu me sinto menos fragilizado com essa questão da piada, sabe? Eu não consigo entender piadas de uma outra forma. Eu separo em piadas boas e piadas ruins, mais do que, porra, essa piada. Até porque consumo algumas piadas que seriam politicamente incorretas ou ofensivas e tudo mais. Então tem essa questão. Agora, realmente na rua a coisa era diferente e aí essa situação assim, a situação muda muito quando você se torna uma figura pública, né? Uma figura conhecida e aí você tem um tratamento, você sabe que é nitidamente diferenciado por ser uma figura conhecida, entende? Quando você é uma figura desconhecida, você enfrenta situações bem sérias. Assim, mesmo hoje, quando eu estou por acaso numa situação em que eu não sou reconhecido como Hélio, como eu sou apenas um preto, basta estar no grupo de amigos pretos caminhando na rua, a atitude é essa, né? E quando a pessoa se aproxima e vê, não, ele é o Hélio, é o cara conhecido, é o cara que foi da Globo, não sei o que e tal, a postura muda bastante, né? Sem dúvida que é bem assim, né? Uma situação que a gente acaba se acostumando e acaba aprendendo a se defender desse tipo de atitudes, né? Pois é. Mas como a gente está falando aqui também de humor, né? De coisa para dar risada, eu queria saber de você, Hélio. Qual foi o personagem que você fez, que você mais gostou, que marcou, sabe? O Danley falou que se inspira em você, que se inspira nos seus personagens. A gente estava falando que lembra de um aqui, né? Que era muito bom. Demais, quando tinha... Você sabe, né, Hélio, do que eu vou falar, do chocolate com pimenta. Eu me lembro que isso era o assunto da escola Cara, no era dia muito... seguinte. E eu nem sei se é o seu preferido, mas assim, provavelmente virou do público. E o Danley também disse aqui que é o que ele acha mais sensacional, né, o que marcou muito. Esse personagem assim, sem dúvida o personagem que mais chama a atenção. Eu acho muito engraçado assim, porque eu fiz esse personagem apenas uma vez e era um quadro de 30 segundos, era uma paródia do comercial da novela Chocolate com Pimenta. Então ele passou muito rápido, mas ele marcou demais. As pessoas adoram, sem dúvida. Hoje é o quadro dos que eu fiz, é o quadro que as pessoas mais lembram e mais comentam comigo, sabe? Mas eu gostei muito de fazer. Eu gostava muito de fazer a Chicória Maria, por exemplo, achava o máximo, entendeu? Fazer a paródia da Glória Maria. Gostava muito de fazer paródia do Pelé. Gostava de fazer paródia do Michael Jackson, sabe?
Enfim, tem muitos. É porque a gente foram 20 anos fazendo personagens, então tem muita coisa ali, muita coisa boa, divertida que eu fiz. Eu curti até, às vezes, até personagens anônimos, sabe? Ali, um sujeito que consumidor do produto das organizações Tabajara, enfim, o locutor do Tabajara Futebol Clube. Eu fiz o A Tocha Humana também na, Esse era sensacional. Era muito bom. ídolos brasileiros, né? Enfim, gostei bastante. Mas eu queria voltar um assuntozinho sobre Salvador. Por Eu favor. estive agora em Salvador Ai, recentemente, né? Fui Salvador. fazer show. Ah, Fiz show com o João Pimenta e João fiz show com o Pimenta. Ivan Santos, lá Na The Comedy House. como é que chama? Comedy House. Muito legal do Comedy House, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção na rua em Salvador, que não mudou muito, foi, foram os outdoors que continuam não tendo negros, né? Vamos falar. Você Ai, entra quero. no aeroporto, quando você sai do avião no aeroporto de Salvador, se ninguém te falar que você está em Salvador, você poderia estar descendo no aeroporto na Suécia, né? Eu falo isso todos Loucura. os dias, eu falo isso todos os dias, velho. E eu falo quando eu ligo também a televisão em Salvador, porque quando eu ligo o jornal de lá, local, só tem jornalista branco apresentando, gente. Ah, mas tem um negro agora, tem 2 negros. Eu falei, gente, mas negro aqui não deveria ser exceção. Negro deveria. Quem tá na imprensa baiana são. Deveria ser Desculpe, regra. Deveria meus ter amigos. cota, lá Você deveria ter entende? cota para jornalista. Eu falo, gente, mas Exatamente. se eu tivesse no Rio Grande do Sul, eu aceitava. Ok, eu aceitava. É. Sim. Mas eu tô em Salvador. Em Salvador, todos os jornalistas têm que ser negros, gente. Não tem como, a conta não fecha. Né? Eu Totalmente. trabalhei nas redações de lá de Salvador e, assim, tem 2 negros. Tem 2 negros. Então, assim, a imprensa baiana precisa. Um movimento que, inclusive, já acontece muito mais. Tá acontecendo aqui, que eu vejo acontecer muito mais aqui, desse interesse de contratar. E aí, eu falo do jornalismo porque tem É a a questão da nossa comunicação, área, da né? publicidade. E porque você aparece ali, né? Você liga a televisão, o jornalista está lá. Não tem jornalista também. E isso ainda me choca muito em Totalmente. Salvador. Você tá Ô, lá, você... Milena, sabe uma coisa que eu acho? Eu acho que a inversão dessa coisa, ela não vai se dar por lei, ela vai se dar da seguinte forma. Por exemplo, o que eu estou falando aí dos outdoors, da publicidade, de uma maneira geral, não só na rua, como também na televisão, eu acho que essa inversão ela vai se dar quando você tiver uma maior quantidade de publicitários negros nas agências. Sim. Entendeu? Então, porque assim, isso não vai ser feito por, sabe, uma equipe de redação, uma equipe de criação totalmente branca, pensando assim, precisamos botar um preto, sabe? Não, quando você tiver a equipe de redação negra, sabe? Quando você tiver diretores de comerciais negros, Exatamente. quando você tiver produtor de Roteiristas. elenco Roteiristas. negro, Quem pensa, né? roteirista, Quem tá... aí você vai começar, entendeu? Então, essa transformação ela tem que se dar por trás das câmeras, sabe? Sim. Para que ela se reflita na frente das câmeras. Exatamente isso. Tem que ter em todos os processos, em todas as etapas ali, na chefia geral, na média gestão, para lá embaixo ter resultado. Exato. Com certeza. Eu É o que a concordo gente plenamente. sempre fala A aqui, gente né? sempre fala disso. A nossa profissão, ela é uma profissão, a comunicação no geral, né? São profissões dentro da comunicação majoritariamente brancas, né? A gente viu o Lázaro Ramos recentemente deixando a Rede Globo, mesmo com portas abertas, né? Porque ele queria criar, ele queria pensar, ele queria escrever a respeito e não davam esse espaço para ele, que é o Lázaro Ramos, né? O cara que escreveu a história dele na teledramaturgia brasileira, e ele, para conseguir ser diretor e fazer o que ele quer, ele vai por outros caminhos. Então a gente precisa, né, de cabeças pensando em outras áreas também, atrás dos processos, né? Atrás da televisão, atrás de um podcast, atrás de um filme, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que eu vivi. Estou exagerando, né? A minha participação. Não, tá Tô tirando maravilhoso. Pode Fica falar. mais. Pode falar, porque você falou uma questão que eu debato todas as vezes que eu volto para Salvador. Eu falo, gente, mas como é essa equipe? Porque eu acho que tem muita essa ideia também. Em Salvador não, todo mundo é preto, né, e tal. E não se questiona a ausência de negros nos espaços de poder lá, né?
não se questiona. Onde estão, né, os Onde governadores, estão os governadores, os os prefeitos negros, sabe? Não se- Eu acho... Pode pontuar. Fico feliz agora de estar vendo caras assim estampadas em Salvador, que é o Jordan Matheus, que tá com o show dele agora, que tá estampado lá. O Vatapá também, que tem João Pimenta, né? Thiago Banha, Matheus Banha, que essa galera toda é importante pra gente se sentir representado em algum lugar, sacou? Total. Que seja na comédia O pra preto mim, que seja na básico. comunicação pra... Isso é muito importante. Preto básico. O preto básico, né? Raoni Beta, Hamilton Júnior, Ivan Santos, Maurício Ramos, todos comediantes negros. Isso é maravilhoso. Eles são ver a muito gente... bons. Sim, sim, demais. Meus livro- amigos. Gostei Que livro é demais esse que de você pegou trabalhar lá em aí? Salvador. Pois é, eu quero mostrar para vocês. Esse livro que eu escrevi chama-se Vai na Bola Glanderson. Maravilha. Maravilha. Eu escrevi há algum tempo e ele virou um filme chamado Correndo Atrás, tá? Essa aqui já é a edição já com a capa ilustrada por um frame do filme, desse filme Correndo Atrás. O que acontece? Esse filme, Correndo Atrás, ele está até no Globoplay. Ele foi uma redação, foi um roteiro meu a partir desse livro, tá? Desenvolvi o roteiro junto com o diretor do filme, que é o Jefferson B., que é um diretor negro. A E gente tendo conversou um com ele diretor aqui. negro Uhum. e um produtor, um diretor negro e um roteirista negro, o que aconteceu foi que a gente conseguiu criar um bastidor negro. Então, o filme, assim, o diretor de fotografia é o Cris Conceição, é um diretor negro, e foi assistente de fotografia em filmes como Cidade de Deus, Central do Brasil, e nunca teve a oportunidade de assinar a fotografia de um filme. Ele só teve a condição de fazer isso quando você tinha justamente o comando preto, ou seja, um roteirista, um diretor e uma produtora, que é a Racor Filmes, e na pessoa da Clélia Bessa, que não é preta, mas é uma mulher de Manaus, enfim, e que entendia a importância da presença de negros nos bastidores do filme. Então, isso resultou num ambiente assim, onde você tinha profissionais negros de qualidade ocupando papéis estratégicos no filme. Além, claro, de você ter um elenco majoritariamente negro para contar uma história brasileira que não era uma história de ativismo que necessário, não era a história de Zumbi dos Palmares, nem coisa nenhuma. Era uma história que poderíamos ter escolhido atores brancos para fazer o filme, mas escolhemos atores pretos e atores talentosos. O filme tem Ailton Graça, tem Juliana Alves, tem Lázaro Ramos, eu, Juan Paiva, que saiu de Um Lugar ao Sol agora, né? Estava na novela Totalmente Demais, Lelê, que é uma potência de menina, enfim, os papéis principais estavam na mão de atores negros, né? Atores e atrizes negras, né? Mas isso só foi possível porque você tinha atrás das câmeras um comando com pessoas pretas ali. Totalmente. E é um movimento, né, Hélio? A gente sempre conversa aqui que ele só se concretiza a partir da luta do movimento negro, de pessoas que estão lutando por isso. Porque se for a gente esperar desse sistema que já está estabelecido, ninguém vai querer fazer uma modificação por nossa causa, né? Agora, essa mudança de narrativas, né, traz um novo público, né, traz uma nova plateia, traz novos profissionais querendo fazer essas coisas, né? A gente já sabe que o negro ocupou espaço de qualidade no esporte há muito tempo, na moda, né? Pode melhorar muito mais ainda na publicidade, mas a gente precisa se ver mais, né? Ter espaço, porque há intelectuais, há gente pensando, gente escrevendo, gente dirigindo o tempo inteiro. Agora, voltando para essa questão do teatro, né? Do humor que tem a ver com vocês, falando sobre essa mudança de cabeças pensantes, né, que muda as narrativas e muda o público e muda as plateias. Por exemplo, eu tive no show do Yuri Marçal aqui em São Paulo 2 vezes, né, ali no Renaissance, que é numa área nobre de São Paulo.
E é assim, até me arrepio falando porque é algo inimaginável uns anos atrás. A gente sabe que o brasileiro vai pouco ao teatro, mas estava lotado de gente preta. Era algo assim, realmente, parecia que a gente estava na Bahia. Pronto. Deveríamos, né, ver tanta gente preta assim num teatro. Eu queria saber da percepção de vocês, né, do quanto que o humor consegue hoje ir para uns lugares inimagináveis, né? De lotar um teatro de gente Sim, preta na colocar a área gente, nobre de São Paulo. colocar a gente das comunidades mais populares mesmo, Sim. para ir periferia, não que isso é bem, mas as comunidades mais populares para ir para o teatro. Exatamente. Né? Como é que vocês vocês pensam nisso, em estratégia para isso, para atrair esses públicos, Sim. para atrair pessoas pretas, enfim, como é que é isso? Como é que é isso lá, Dan, em Salvador? Acho que a melhor ligação com isso é a internet, né? A facilidade que a gente tem hoje com a internet de trazer a galera pro show, falando de assuntos que conecta todo mundo, isso é muito importante. A gente tá debatendo coisas, mas também fazendo a galera preta rir, né? Tipo, não falar só sobre as dificuldades no palco, mas contar o que é engraçado, que a gente passa no dia a dia. A minha comédia stand-up é muito isso. É muito do que eu passo no dia a dia, é muito das minhas dores. Mas também eu falo de pai de pet, mãe de pet, e a gente vai... As vivências, Com né? certeza. Dessa vivência preta, de ter a mãe Sim, preta sim, em sim. casa, né? Que é... Do correr atrás do ônibus. correr atrás- Correr atrás, de perder, Oh, quem nunca? é bem complicado. Né? Mas é isso. Uhum. A felicidade que a gente tem da galera do povão, não queria dizer assim, mas do povão, de estar vindo com a É gente, que a gente tem lugar de Indo no fala, show, né? O é. povão é nós. de indo no show e, pô, esse show é massa e tal, queria vir, mas não sabia como é que funcionava. O stand-up, ele traz muito isso, né, da galera da comunidade estar colando no show assim, ver uma coisa diferente, falar, eu achava que era de outra forma, é assim, é? Então eu vou de novo. Sem querer isso, sacou? Isso é muito bom. Diga lá, Hélio. Eu acho que tem, assim, além de toda essa coisa que o Darley falou, tem, às vezes você tem esforços que são necessários fazer. Então, por exemplo, eu fui curador de um espetáculo que teve aí em São Paulo no dia 20 de novembro, no Teatro Municipal de São Paulo, um espetáculo chamado Risadas Pretas Importam. Justamente por ser o dia da consciência negra e tal, o Teatro Municipal estava interessado em fazer uma noite de comédia preta e a diretora entrou em contato comigo e eu me responsabilizei por montar o elenco e, enfim, trabalhar esse espetáculo. Chamei um diretor, o Marton Olímpio, para me ajudar, e a gente montou um espetáculo onde você tinha 7 comediantes pretos, 4 homens, 3 mulheres, cada um de uma região. Você tinha, na verdade, só eu e o Yuri, que éramos do Rio, mas tinha, fora nós dois, você tinha gente de São Paulo, gente de Pernambuco, gente da Bahia, Brasília, Belo Horizonte, enfim, tentei fazer uma coisa bem diversificada, mas como juntar a plateia preta para assistir isso? Num teatro municipal, num lugar elitizado. Para isso foi fundamental que os preços fossem acessíveis, né? Que você tivesse não só uma comunicação para que chegasse a essas pessoas, mas que essas pessoas soubessem que tinha condições de pagar esse preço. Então isso é muito complicado. Muitas vezes você precisa de ter um patrocínio, sabe, para viabilizar um espetáculo dessa forma. O outro caminho, que o Danley deve conhecer bem, é você ir nos ambientes onde estão os pretos, né? Você fazer show em comunidade, show enfim, né? Na periferia, né? Onde está a pessoa, onde ela se sente à vontade. Então, acho que tem uma série de iniciativas aí que são importantes de serem feitas. Gostaria muito de conseguir patrocinadores para que eu conseguisse levar esse modelo do Risadas Pretas Importam para outras praças, mas que atingisse uma plateia preta, sabe? Então, espero que vou conversar agora com a secretária municipal de São Paulo, a Aline Torres, para ver se a gente consegue viabilizar algumas apresentações do Risadas Pretas aí em São Paulo para servir de modelo e conseguir, de repente, fazer em outros lugares. Sensacional.
Sensacional, hein, Darley? Já vai, ó. Já rola uma pontinha pra mim, né, Hélio? Vou Já colar vai com mandar você. o currículo. O quê? Pra não ficar de É, fora? inclusive, você só não me passou o seu Instagram, como é que é? Fala aí. @Odan Carvalho no Instagram. Aproveita, a galera já segue Aproveitar. aí, hein? O humor não precisa de LinkedIn, né? Pô, porque jornalista não precisa de LinkedIn. É chato pra caralho o LinkedIn. Todo mundo que tá ouvindo, @Odan Carvalho, segue a gente lá pra dar continuidade ao trabalho. A gente tá no Bexiga. Eu achei que você tava em São Paulo hoje, que eu ia convidar a Milena, você também, por favor. Vamos no Bexiga. claro. Hoje às 11 horas a gente tá lá. Eu, Jordan Matheus, Thiago Banha, Juninho Brandão e Daniel Ferreira, uma noite só de baiano lá no Bexiga. Vai ser massa. Você conhece o Bexiga já, né? Ele já fez lá? Conheço. Eu estive lá foi na semana passada, estive com, era até um solo comigo. E, enfim, eu estive em São Paulo aí semana passada, né? Fui em Bexiga, fui no Hilários, e aí fiz um show no Clube Barbixas. Sim. Uhum. Ali na Augusta, Augusta. né? Exatamente, sabe? Ele falou uma questão, né? Que, tipo, hoje é uma noite que tem baianos. A gente já teve grandes humoristas nordestinos. Aí no. O Renato Aragão, o Tom se o Tom consolida, Cavalcante. acho que na geração, né, antes do Hélio, vindo do Nordeste, Isso. né? Que é Tom Cavalcante, Renato Aragão. Isso. Meu Deus, gente, me fugiu o nome aqui do... Chico Anísio, gente. Principal de Anísio. todos. Exatamente, Chico Anísio. E aí, a gente tem um movimento depois ali, que tem o CQC, que é um pouco aqui do Sudeste e tal. Uhum, Porta dos Fundos, né? Vamos. Porta dos Fundos e tal. E aí, agora a gente tem... Mas a gente tem outros fenômenos também. Tem o Whindersson Nunes agora, que volta de novo pro Nordeste. Tem o Whindersson Nunes, que, pô, o cara é um fenômeno mundial, né? Tem o próprio Sim, João sim, Pimenta sim. agora, né? Que tá grande. Como é que você vê esse movimento aí, até de nordestinos mesmo, no humor? E, enfim, essa nova geração agora, Hélio. Depois eu passo a bola para Dan. Saindo um pouco, né, desse eixo Rio-São Paulo. Isso é Eixo muito Rio, importante. São Paulo. Quem sabe que o Nordeste produz coisas maravilhosas, graças a Deus. Não, pô, tem coisa muito boa produzida no Nordeste. E eu acho que as redes sociais, elas realmente, de fato, democratizaram, deram um espaço para isso e para esse trabalho regional, né? É muito bacana essa possibilidade e que o pessoal do Nordeste tem. Eu fui agora tanto a Salvador quanto a João Pessoa e tive contato com profissionais muito bons nas duas cidades, entendeu? E que provavelmente pessoas que a maioria só é conhecida na região. O Ivan Santos, por exemplo, ele está numa batalha de exposição, mas ainda está complicado, né? Entendeu? Mas as redes sociais, de fato, permitiram esse tipo de avanço, né? Lá no Nordeste, assim, a comédia em Salvador, ela é básica, que é o meu lugar de fala, né? A comédia em Salvador. Eu acho que é isso, a gente tá muito na batalha lá pra poder fazer a coisa acontecer e continuar acontecendo, né? Com a minha vinda pra cá agora, eu quero muito que dê certo tudo que eu vim fazer aqui, os shows, continuar escrevendo. E é isso, é continuar fazendo pra não desistir de fazer. É basicamente isso, continuar nessa luta, continuar nessa batalha, né? Porque pra gente lá sempre foi muito mais difícil. Ver o João Pimenta agora onde ele tá, Jordan Matheus, que pra mim são pessoas que me inspiram todo dia, que eu tô em contato assim mais próximo. Isso é muito bom ter essa rede de apoio, sabe? Essa galera que tá com a gente de lá. Basicamente, quem tá fazendo show lá, quem tá no humor lá consegue fazer show, como é que é? De onde é que vem a renda? Como é que sobrevive? Eu acho que hoje, pra não mentir, não tem ninguém fazendo só stand-up em Salvador, né? Acho que hoje não tem ninguém fazendo. Viver só disso, é né? bem complicado. Aqui tem uma galera já. Mas lá não, lá tem o Pimenta que faz outros trabalhos. Tem Jordan que tá aqui, é de lá, mas, tipo, Veio pra cá, né? veio pra cá. E eu vim pra cá agora também. Eu João acho que é Pimenta muito tá isso. João Pimenta tá arrasando no Porta dos Fundos, né? Demais, demais. Coisa bonita de ver. E é isso mesmo. O Whindersson Nunes que batia no pé que ele não ia vir pra São Paulo, que ele não ia vir acabou vindo, né? Não Uma tem hora ou muita outra a pessoa- né? Eu vim porque ele não vai brincar. Mas legal ver você e o Whindersson e quem quer que seja alavancando o nome dos seus lugares, assim, né? Não ficando só no eixo mais Rio-São Paulo. Bom, gente, a conversa tá boa E tem demais. Diga, Hélio, diga. Pode Aí falar, são- pode. O Kedmin Silva, que é um Quedinho. comediante preto excelente,
E as pessoas já nem associam mais, mas ele veio de Pernambuco, veio do Recife, né? E está aí já radicado em São Paulo já há muito tempo. E eu gosto muito de ir para fazer um show com ele aí. Ele tem um show agora, ele faz um show com o Guto Andrade, chamado Para Maiores, lá no Hilário. Enfim, além do seu solo que ele está rodando por aí, né? E, enfim, pessoas muito boas, pessoas que. O Yuri Marçal também está sempre tá rodando aí, está com Sim. um destaque muito grande, né? Enfim, felizmente a gente está conseguindo criar um espaço maior, não só para homens, mas também algumas meninas pretas, como a Nini Magalhães aí em São Paulo, muito, muito boa. Bruna Braga também, Tamires, né? excelente comediante. Tem a Tamires também, né? A Tamires Borsan é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito Tem boa. uma leva muito legal, é muito importante, né? A gente começou E o essa. stand-up dá essa oportunidade porque é muito econômico, né? Você o artista, o microfone e acabou, né? Uhum. Exatamente, não precisa. Não é tipo uma banda, né? Que tem problema, tem briga, casamento, que é quase um casamento a banda, né? Bom, gente, eu ia encerrar, não quero encerrar, porque assim, eu não vou mentir pra vocês, não. O Hélio, a gente já passou 20 minutos do tempo dele. É. Mas ele tá curtindo tanto, eu acho, falar com a gente, que eu tô com medo, não sei se eu encerro ou se eu encerro. O Hélio, é você que manda. A gente fica mais Não, 5 minutos ou já estamos indo, né? Infelizmente eu gostaria de encerrar, porque senão daqui a pouco eu vou apanhar aqui, que eu tenho jantar. Fique tranquilo. Mas olha, foi um prazer ter você aqui com a gente, né? Essa mistura de gerações, a gente vê que o humor, ele se reinventa, ele também traz uma movimentação política, né? Uma mudança de estrutura, de pensamento, ele reflete o tempo dele, né? Então, cada um aqui trazendo a reflexão do seu tempo para a gente poder rir e pensar junto. Foi muito bom conversar com vocês, Hélio. Obrigada, viu? Obrigada, Hélio. Foi muito bom Muito bater esse obrigado. papo com você, viu? Muito bom mesmo. Eu entendo você não ter Sigam o vindo arroba hoje. Alpina Pode e repetir. sigam o Dan Carvalho. O Dan Carvalho. Arroba o Dan Carvalho. Eu fiquei assim, caramba, eu vou conhecer Hélio de la Penha hoje, porque tipo, quando teve um show em Salvador, eu falei, vai ser agora. Vai ser agora que eu vou conhecer o homem, mas não foi dessa vez. A gente vai trabalhar junto ainda. Sem Eu dúvida. espero, com fé em Deus. É um prazer, Com foi um certeza. prazer ter falado com você aqui, velho. E nós seremos as madrinhas, Prazer, hein? Olha Dan. eu. Olha, legal. Beijo, Hélio. Legal. Beijo, Hélio. Obrigada, Tchau, viu? tchau. Cíntia, Milena, Beijo. Prazer, até breve. Beijo. Tchau, tchau. Beijão. tchau.